sonora. Não gostou, não? Mas é por isso, né? Ah, Depois do almoço dá um soninho, né, dá um gente? sono, né? Eu dei uma piscada de olho ali, uns 10 minutos para Eu, não relaxar. gosto- eu nunca gostei de dormir depois do almoço, não, porque dá uma longueira, ainda mais que a gente sempre trabalhou Ah, depois do almoço, né? é. Bom, vamos lá, então. Já está gravando. Está compartilhada a tela aí. Deve ter aparecido, né, para vocês Chegou. aí. Bem, gente, como eu disse hoje de manhã para a turma C, e é sempre bom ficar lembrando aqui, que a minha posição aqui de professor, ela é dupla. Além de eu estar explicando as coisas para vocês, eu me sinto assim como tivesse no lugar de vocês, e o painel que está na minha frente aqui agora, do simulador, é a bancada do laboratório. E nele vai ser montado, cada aula, um circuito diferente, uma situação diferente, e eu vou ficar executando como se fosse vocês, quer dizer, eu vou ser a mão de vocês. Faça isso, faça aquilo, e vocês estão olhando e executando, né? Mas sintam-se que vocês é que estão fazendo a experimentação. Isto é, qualquer hora que vocês quiserem parar, pedir para voltar atrás, fazer alguma coisa diferente da que eu estou fazendo, podem fazer isso, sintam-se à vontade de fazer isso sem problema nenhum. Eu farei sempre com o máximo de prazer. Só não vou fazer se a coisa for assim, muito fora do que se pode fazer, mas acho que mesmo sendo simulador, eu vou fazer e mostrar para vocês o porquê que não deve ser feito. Então, vocês é que vão estar fazendo na prática, utilizando a minha mão, e eu vou ficar explicando para vocês na medida do possível. Combinado assim? Com relação à aula de hoje, ou à experimentação de hoje, né, nós vamos continuar trabalhando com a lei de Ohm. Na última aula, nós lembram aí, nós pegamos alguns resistores e ligamos uma tensão, ligamos valores diferentes de tensão nos terminais dele, através de um conjunto de pilhas em série, vocês lembram? Então, eu ligava 4 pilhas, 3 pilhas, 2 pilhas, uma pilha, cada situação dessa dava um valor diferente que eu ligava sobre o resistor e media a tensão e verificava qual que é a corrente. O objetivo era fazer o levantamento de dados para depois plotar uma curva característica do resistor para comprovar a lei de Ohm, que é uma lei linear, né, que estabelece que a tensão sobre o resistor, ou, melhor dizendo, a resistência de um resistor, é igual à tensão sobre ele dividido pela corrente sobre ele. O outro objetivo era mostrar que essa relação é linear, isto é, quando se faz um gráfico para diversos valores de tensão e correntes correspondentes, dá uma linha reta. Vocês fizeram isso, né, e preencheram a tabela, aquela tarefazinha que já foi entregue, né? Hoje nós vamos fazer algo parecido, quer dizer, vamos levantar gráficos, vamos levantar valores, né, para vocês fazerem os gráficos, só que não vamos usar só um componente, vamos usar vários componentes, para vocês verificarem se a resistência desses componentes são lineares ou não são lineares, para entrar em contato com situações diversas que existem na eletrônica, por exemplo, resistência de semicondutores, resistência de dispositivos que variam com algum efeito físico, por exemplo, aplicação de luz, e assim vai, né? O objetivo é, conforme eu disse, verificar os dados e traçar as curvas desses componentes e fazer uma comparação entre elas. Quando a gente fizer isso e vocês entregarem a tarefa para essa experiência, eu vou fazer uma aula em PowerPoint para vocês, explicando e fechando esse assunto, mostrando como se calcula um circuito básico quando a resistência não é linear, quando não basta eu colocar o voltímetro nos terminais dela e dividir pelo valor dela e dizer que aquela ali é a resistência que eu vou considerar no meu cálculo, no meu projeto, tá certo? Então, vamos começar com o primeiro componente, só para a título de comparação, e no lugar de pegar uma tensão, ou várias tensões, ou várias fontes, como fizemos na aula passada, eu vou usar uma fonte só, que é uma bateria,
né, que é essa bateria aqui, ó, de 9 volts, e vou colocar ela em série com um potenciômetro e em série também com um medidor de corrente e em série com um componente. Vou tirar essa aqui, vocês vão ver que vou começar primeiro com o componente que já estamos acostumados, que é o resistor. Então, veja bem o circuito que eu formei aqui, ó. Fonte, positivo, o potenciômetro tem um terminal curto-circuitado com outra, cara. O centro dele está ligado ou curto-circuitado ao terminal da direita. Isso faz com que o potenciômetro seja simplesmente um resistor variável. Ele, como o potenciômetro, ele é um divisor de tensão, ele usa 3 terminais, mas eu liguei um no outro, um terminal ligado no outro vale como se fosse um só. Então, e entre esse terminal, um só, que eu estou chamando, e o outro, tem uma resistência que eu ajusto, ajustando o cursor do potenciômetro. Então, é um resistor variável. E um potenciômetro ligado como um resistor variável é chamado de reostato. Bem, então, esse resistor variável está em série com um outro resistor aqui, ó, que é fixo, e vamos ajustar o valor dele, do potenciômetro, para alguns valores e verificar qual a corrente que vai passar e qual é a tensão desenvolvida nos terminais desse resistor aqui, que é o componente sobre teste, porque eu liguei em paralelo com ele um voltímetro. Fazendo isso com vários valores, depois a gente vai traçar a curva dele, que é igualzinha à curva que vocês traçaram para os resistores da semana passada. O processo de obtenção de valor que é um pouquinho diferente, mas a curva característica é a mesma. Depois nós vamos fazer para outros componentes que não são resistores e vocês vão repetir a dose. Eu só peço paciência porque aula que é de obtenção de valores para traçar a curva característica era um pouco assim, meio monótona, porque a gente fica repetindo para todos os componentes, né, várias e várias vezes, fica realmente monótono, né, meio chato, mas é assim que se faz no laboratório. Vou procurar tornar o processo não tão chato assim, introduzindo informações sobre os componentes que a gente estiver estudando. Então, vamos lá, eu vou voltar com a coisa aqui, ó, e vou ajustar. Aqui é o medidor de corrente, né? Então, eu vou ajustar para miliamperímetro. Vou pôr na escala de 20 miliamperes. Esse aqui é um voltímetro, eu vou ajustar para 20 volts. Então, eu estou preparado aqui para medir a corrente e a tensão. Observe que esse potenciômetro aqui, ó, é um potenciômetro de 500 ohms. Está escrito, ó, 500 ohms. E vou ajustar ele para várias posições, né? E vocês vão anotando os valores nessa primeira tabelinha aí no roteiro que eu passei para vocês, é o item 1, considerando o componente 1, atenda ao que se pede, etc, etc. Então, vamos preencher essa tabelinha aí. Primeiro, eu vou ajustar o potenciômetro, começar com, vamos ver aqui, vou pôr para simular, e vou começar com, gosto de começar com 100. Potenciômetro, a gente tem que acostumar sempre começar a ajustá-lo a partir do valor máximo, tá, gente? Porque se você tem o hábito de não fazer isso, ou não tem o hábito de fazer isso, às vezes você coloca uma resistência baixa, zero, por exemplo, mas que você liga o circuito estoura, porque o potenciômetro não tem valor nenhum, então não vai limitar nada e corre o risco de queimar o circuito. Quando você começa já sempre do máximo, você já não tem esse risco, porque como o valor dele inicialmente é grande, você vai diminuir depois, a corrente inicialmente é baixa e vai aumentar depois, e é progressivo e não vai queimar ninguém, a não ser que você descuide e coloca, sem querer, um valor muito baixo, tá certo? Bem, então, eu estou com 100% do valor do potenciômetro, isto é, estou com 500 ohms aqui, tá? Não se preocupa com o percentual do valor do potenciômetro, se preocupa com o que os medidores estão marcando, olha. Esse aqui está marcando que está circulando uma corrente, como está na escala de 20, né, de 6 miliamperes. E a tensão sobre o componente resistivo lá, ó, escala de 20, 6 volts. Então, primeira medida da tabela aí, né, 6 miliamperes e 6 volts. Já dá para matar qual que é o valor do resistor, né, gente? Porque ele é um componente linear, né? Se eu dividir a tensão sobre a corrente, dá resistência. Mas isso não interessa, não interessa agora os dados e desenhar de novo a curva dele. Então, agora eu vou ajustar, vou passar para, digamos aqui, 80% do valor dele. Como eu disse, o percentual aqui não importa, não. Importa é a corrente aqui. Segunda leitura de corrente, 6,42, e segunda leitura da tensão, 6,42.
respectivamente, miliampere e volt. Tá certo? Está acompanhando? Vamos supor agora uma resistência menor. Terceira medida, olha, a corrente passou para 6,92 miliamperes e a tensão 6,92 volts. Aí, ó. Tinha que ser pelo valor do resistor que vocês já mataram. Vou pôr outra resistência aqui, ó, 50% do valor do potenciômetro. Aí anotem, ó, corrente 7,50 miliampere e a tensão 7,49. Houve um arredondamentozinho aqui, né? Beleza? Não se preocupe muito com isso, não. Não vai atrapalhar o gráfico, não. Terceira medida. Deixa eu ver o percentual que eu pus na minha tabelinha. 30%. Eu já fiz essa experiência antes. Tensão, com essa nova medida, a corrente, desculpe, para a nova medida, foi 7,82 milis. E a tensão, 7,82 volts. Tá tudo bonitinho, né? Se tudo fosse tão bonitinho assim no laboratório, estava bom, né? Sem mau contato. Vou pôr agora uma resistência menor. A corrente subiu mais um pouco, passou para 8,77 mili e a tensão 8,77 volts. A última medida, né, vou pôr zero aqui no potenciômetro, curto-circuitar o potenciômetro. Nesse caso aqui eu posso fazer isso. Vai ficar só a resistência do resistor no circuito. Aí, como já era de esperar, né, 8,98 mili e uma tensão de 8,98 volts. Só vou conferir aqui se eu estou usando uma bateria ideal ou não, se a tensão é 9 mesmo. Espera aí. Tá. Então tá aí. Estou usando a bateria. Então aqui tem 9 volts, né? Veja bem. E a corrente foi 8,98 e a tensão 8,98 volts. Quer dizer, deveria ser 9, já que a bateria é 9 e não tem nada no potenciômetro, né? Mas a gente não pode esquecer que tem um medidor de corrente em série. E ele tem uma resistência desprezível, mas ela foi suficiente para evitar que essa tensão aqui fosse 9, não é isso, gente? Porque se ele fosse zero, como é ideal, mas o zero do potenciômetro, o resistor estava recebendo 9 direto. E aqui marcaria 9 volts e aqui 9 miliamperes. Só que essa quedinha, que é real, todo instrumento tem, né, fez com que ela ficasse desprezivelmente interferindo de uma maneira desprezível no circuito, porque 8,98 e 9 volts, 8,98 miliampere e 9 miliampere pode ser arredondado, sem problema nenhum. Está claro, senhores? Vamos passar para o outro componente. Agora já não é resistor mais, tá? Eu vou tirar o que está tampando aqui para vocês saberem qual é o componente que tem aqui, porque é importante mostrar para vocês agora. O que é isso aqui? Isso é um diodo. Um diodo é um dispositivo semicondutor que vocês vão estudar bastante na eletrônica analógica, e nesse caso aqui, ó, é um diodo especial chamado diodo Zener. Olha só a nomenclatura dele, ó. Se quiserem anotar, pode. É BZX55C,5V1. Depois eu explico o que é isso aí para vocês. Mas o que importa nesse momento, nesse segundo aqui, é que o positivo da bateria, veja bem, ela passa por aqui, né? E é colocado nesse lado preto dele aqui, ó. Esse aqui é o anodo dele. Eu sei que é o anodo porque esse anel que existe aqui, ó, de mais claro, é o catodo dele. O diodo, ele é um dispositivo, o DI, do nome dele, é de 2, tá? Ele é de 2 terminais. Se fosse 3 terminais, seria triodo, tá? O diodo, ele tem 2 terminais, um é chamado de anodo e o outro é chamado de catodo. Nós vamos medir as resistências dele na situação que o anodo recebeu potencial positivo e o catodo de baixo recebeu potencial negativo. Anota essa observação, que ela é extremamente importante. Ela é chamada de polarização direta. O anodo, quando recebe o potencial positivo da bateria, e o catodo negativo, a gente diz que a polarização é direta. Então, vocês vão ver a resistência do componente, ou a curva que mostra os valores da resistência do componente, para a polarização direta.
Depois eu vou inverter ele e nós vamos ver a mesma coisa, só que a polarização é inversa. Vocês vão ver a diferença que vai acontecer com os valores. Tá? Então, tá lá. O potenciômetro agora é um potenciômetro de 10K. Vocês vão preencher a segunda tabelinha aí, tá? Item 2, considerando o componente 2, preencher a tabelinha aí. Aí eu vou pôr para simular, vou ajustar o medidor aqui, a mesma coisa, 20 volts e 20 miliamperes, certo? Vou colocar um valor do potenciômetro aqui de 100%. Tendo aquele mesmo raciocínio. Começa sempre com uma resistência alta. Veja bem, primeira medida aí, ó. Acho que eu fiz o contrário aqui, né, gente? Vocês não falaram, a turma da manhã foi mais esperta. Eu até falei que fiz de propósito. Eu troquei as funções daqui, ó. Esse de cima é miliamperímetro. Olha aqui. Eu tinha colocado ele como voltímetro. Pode falar se vocês notarem que eu fiz alguma bobagem aqui, tá, gente? Às vezes eu faço de propósito. Não foi o caso agora, não, mas poderia ter sido. Mas eu inverto aqui para saber se vocês estão prestando atenção mesmo, não só anotando automaticamente a coisa, porque não é por aí. É bom anotar e ter noção, fazer tipo assim, uma crítica do que vocês estão anotando. Então, veja bem, vou repetir aqui, ó. O miliamperímetro está na escala de 20 miliamperes e o voltímetro na escala de 20 volts. E os valores para o potenciômetro no máximo são esses aí, ó. 0,86 miliampere e uma tensão nos terminais do componente de 0,39. Certo? Se eu pegar esse valor de tensão e dividir pela corrente, dá a resistência dele, obviamente. Mas vocês vão observar progressivamente que cada situação dá uma resistência diferente, porque ele não é um componente linear como o resistor é. Tá certo? Vamos ver isso? Vou passar o valor do potenciômetro para 80%. Olha só o que aconteceu com a corrente. Aumentou bastante, né, em termos relativos, né? E a tensão? Praticamente não alterou. Vamos repetir aqui só para comparar? Voltar para o 100% aqui, ó. Olha a corrente, 0,86 e a tensão 0,39. Agora, a corrente passou de 0,30, acho que é 36, né, para a corrente praticamente dobrou, quase triplicou, e a tensão aumentou quase nada, lá. Beleza? Então, já não posso dizer que o componente tem a resistência linear. Por quê? Porque se eu pegar essa tensão e dividir por essa corrente, vai dar um valor diferente do que deu antes. Qual o valor que eu uso? Entendeu? Por isso que nós estamos fazendo esse tipo de estudo. A pergunta é, qual é o valor que eu uso lá no circuito? O valor de resistência do componente que eu vou usar lá no circuito. Essa é a grande dúvida. Bem, vamos lá no potenciômetro, colocar agora 60% do valor dele. Veja bem, a corrente passou para 1,43 e a tensão 0,40. Mudou? Só se for lá na casa decimal, né? E ele arredondou. Então, temos aí, se eu dividir essa tensão, aplicar a lei de Ohm direto, essa tensão e dividir pela outra corrente, que é essa que está aqui agora, dá um terceiro valor de resistência diferente. E vai sempre acontecer isso, ela não vai ter resistência igual em lugar nenhum. Usando agora outro valor para vocês poderem desenhar uma curva bonitinha, né? Eu mudei aqui o potencial de novo e a corrente passou para 1,72 e a tensão só para 0,41. Era 0,4, passou para 0,41. Posso dizer que nem variou, né? Estão notando, gente? Diminuiu mais o potenciômetro aqui, ó. A corrente, olha o valor que já está a corrente. Só que eu acho que, se não me engano, é 0,39. Já está com 2,86. Quantas vezes maior a corrente? E a tensão? Quase não variou. Entendeu? Você pode concluir que quase, né? Já dá para concluir que a tensão praticamente não varia. A corrente é que vai variar. E a tensão é sempre baixa, cara. Sempre baixinha. Eu já estou trabalhando com a corrente grande, né?
relativamente grande e a tensão nele está quietinha lá, praticamente não muda. Fazendo agora para 15% do potenciômetro, a corrente já está com 5,7 miliamperes. E a tensão nele, 0,44, quer dizer, está lá baixinho. Pensa bem, se eu dividir essa tensão por essa corrente, vai dar um valor e comparar com o primeiro caso, para saber a diferença das resistências naqueles pontos, né? Esse agora e o primeiro que a gente mediu. Bem, eu poderia fazer isso aqui no potenciômetro por 0, vamos fazer. Ninguém pediu, não, vou fazer com 5 primeiro. Dá para fazer com 5%. Olha, com 5% do potenciômetro, nós temos aqui a última medida. A corrente foi 17,01 miliampere e a tensão 0,48. Até agora ela não passou da faixa do 0,4 alguma coisa, não chegou nem 0,5 ainda. Mas pode chegar, dependendo do caso, né? Vou até forçar a barra aqui para ver se dá. Vou colocar uma resistência aqui, do potenciômetro, bem baixinho, não 0. Tá? Sobrecarregou a escala, tá vendo? O que eu faço para ver o que está acontecendo aqui? Aumentei a escala, né? A corrente passou para 42 miliamperes, a tensão agora que chegou no 0,5. Se eu colocar 0 aqui no potenciômetro, o que vai acontecer? Ó? Estourou o componente. Por quê? Porque quando você coloca uma resistência 0, quer dizer, não coloca resistência nenhuma em série com o diodo, a resistência do miliamperímetro aqui não conta, porque ela é muito baixinha. Então, pode imaginar que não tem nada limitando a corrente nessa malha aqui. Ó. Tá? Aí, o que vai acontecer? A corrente aumenta para valores tão altos que ele queima. Né? E esse queimar é queimar mesmo, ele estoura. Se essa fonte aqui for de valor bem alta, e acontecer uma situação dessa, e ela tiver a condição de fornecer correntes bem altas, né, vai estourar, vai dar um tiro, vai diodo para tudo quanto é lado. E eu já vi isso inúmeras vezes no laboratório. Principalmente se o diodo, a coisa é perigosa, principalmente se o diodo não for desse tipo aqui. Porque esse diodo aqui, quando estoura, ele só abre, ele racha. Ou às vezes ele queima e você nem nota que queimou. Né? Mas se há uma variação muito rápida da corrente, ela varia assim, de um valor pequenininho, que é aquele que tinha, para um valor muito grande, num tempo muito pequeno, né? O que acontece? Ele estoura, igual acontece numa bala de revólver. Por quê? Por que a bala, por que dá aquele tiro? É porque há uma produção de energia térmica ali dentro da bala, né? Tão grande, né, que ela aumenta num período tão grande que ele estoura. A bala estoura, né, o cartucho estoura e imprime o projétil, né, manda o projétil para onde ele pode sair, que é a frente da bala. O diodo é a mesma coisa. Né? Eu vou até dar um exemplo aqui, eu vou tirar essa tampa aqui, ó, e mostrar um tipo de diodo. Opa! Depois eu mostro o tipo de diodo aqui. Eu cometi um erro aqui, tá? Mas eu queria mostrar isso aqui, já que eu comecei, tem que acabar, né? Esse aqui, ó. Esse tipo de diodo, né, que é metálico, se ele explode, o tiro sai por aqui, ó, que é plástico. Aí esse negócio vai para frente. Se não estiver segurando aqui, ele funciona igual uma bala mesmo, tá, gente? Mas vamos voltar aqui e explicar o descuido que eu cometi aqui. Foi um descuido mesmo por falta de atenção minha. Esse diodo que nós estamos usando aqui, né, eu ainda não tinha como perceber, e eu vou perceber agora quando inverter polaridade, e eu tinha esquecido o que eu falei com vocês, que ele é um diodo Zener. Né? O diodo Zener, do jeito que aconteceu até agora, é um diodo normal, né? É uma informação assim, que até foi até bom acontecer, que é importante. O diodo Zener, chama de diodo estabilizador, ele tem a função na eletrônica de manter o valor da tensão estável, isto é, constante. Eu vou variar a corrente e a tensão fica constante. Né? Mas ele faz isso quando ele está polarizado reversamente. Porque quando ele é polarizado diretamente, como está agora aqui, ó,
positivo no anodo e o negativo no cátodo, ele funciona como um diodo qualquer, não há diferença do diodo Zener, não há diferença assim, apreciável de um diodo Zener de um diodo comum, como aquele que eu mostrei lá atrás, tá certo? Não há diferença. O que nós temos aqui, que eu quero que vocês vejam agora, é que nós temos encapsulamento diferente. Cara. O diodo Zener geralmente é um diodo de baixa potência, existem várias formas físicas dele. Essa aqui é uma, que eu vou tampar de novo, e essa aqui é outra, né? E tem várias outras formas diferentes, que são tipos de invólucro que facilita a dissipação de calor dele e a colocação dele no circuito, né? Bem, então o que nós fizemos aqui até agora é verificar valores e vamos traçar a curva do diodo Zener na polarização direta. O item seguinte, que é a tabelinha seguinte, né? Veja lá, o item B, inverta a bateria. Então, nós vamos inverter a bateria. Eu já inverti aqui para a gente ganhar tempo, cara. O circuito é o mesmo, o diodo é o mesmo, cara. É o mesmo diodo, tudo igual. Eu só fiz essa inversão aqui, ó. Certo? Olha aqui, a bateria está invertida, né? O vermelho, que é o positivo, está ligado aqui embaixo, onde está o cátodo. E o preto, que é o negativo, está indo agora no anodo. Tá certo? A única diferença, então, é que eu inverti a bateria. Qual que é o objetivo? Verificar o comportamento desse componente quando ele é polarizado ao contrário, né? O anodo negativo e o cátodo positivo. Vamos verificar os valores das resistências, né, os dados para desenhar a curva característica dele na polarização reversa. Já adiantando o seguinte, como a polarização é reversa, eu variei a polaridade da fonte, a corrente que vai circular também inverte. Toda vez que você inverte a polaridade da fonte, o sentido da corrente inverte. Então, os instrumentos aqui, todos os dois, vão marcar negativo. Por que negativo? Porque o positivo era o convencional no outro sentido. Quando não tem nada é o convencional e quando inverte aparece o negativo. Vamos simular? Olha aqui, eu vou começar do 100%. Na prática, é bom sempre ajustar o potenciômetro antes. Então, veja bem o detalhe aqui, ó. Eu estou com o mesmo diodo, tá? Não mudei nada, inverti a polaridade da bateria. O circuito está tudo igual ao anterior. Olha a diferença dos valores, né? Para essa situação do potenciômetro, que está no seu valor máximo, eu vou ter uma corrente negativa de 0,40 miliampere e uma tensão nos terminais do componente de menos 5,07. Guarda bem esse valor 5,07, tá? E compara com aquilo que nós mostramos antes. Vou até parar a simulação aqui, ó, e vou colocar o componente aqui para vocês enxergarem, ó, que é um diodo Zener BZX55C 5V1. O que significa isso? O BZ é diodo Zener, BZX é diodo Zener. 55C é número de catálogo, né? Que diferencia outros diodos Zener da mesma categoria. E 5V1 é a tensão, chama tensão Zener dele, é a tensão que ele estabiliza. Então, esse diodo foi feito para estabilizar, isto é, manter em seus terminais uma tensão constante de 5,1, tá? Que já dá para perceber que já está praticamente com esse valor para essa corrente mínima, pequenininha aqui. Beleza? Então, a primeira leitura é uma corrente negativa de 0,40 mili e uma tensão negativa de 5,07. Eu não vou ficar falando negativo mais, nem miliampere volt mais, porque você já sabe, não precisa ficar repetindo. Vou só variar aqui o valor do potenciômetro para vocês irem pegando o valor. Eu vou voltar para o 100 aqui, que deu um pulinho, tá? Tá lá, 0,39 e 5,07. Agora eu vou pôr o potenciômetro para 80%. Olha o valor da corrente, 0,49 e a tensão 0,08. Notaram? Outra medida.
Repete a última medida, por favor, Ari. Ah, com prazer. 0,80, né? Olha lá. 0,49 miliampere negativo e uma tensão de 5,08 volts nos terminais dele. Aproveitei e dei uma tossida aqui. Então, tá tranquilo? Vamos passar então para 60% do valor dele. Olha lá. Corrente agora aumentou alguma coisa, né? 0,65 e a tensão tá lá, tá segura lá, né? Praticamente tá variando mais, não. Anotar? Vou mais devagar para vocês notarem tranquilamente. Vou fazer agora para 50%. A corrente passou para... A corrente aumenta, né? Não é muita coisa por enquanto, mas está aumentando. 0,78 e a tensão? 5,09. Sabem que está naquela faixazinha de estabilização dele, né? 30% agora. Corrente já está com 1,3. Começou com 0,39, já está com 1,3. Quer dizer, está baixinho ainda, mas algumas vezes maior, né? E a tensão? 5,1. Beleza? Ele está segurando a tensão. %, agora. Olha lá. Ó. Se você pensa assim, em 2,5 miliamperes, você pensa, pô, tem uma corrente pequenininha ainda, mas começou com 0,39. Esse é um componente de baixa potência. Olha a tensão. 5,12. Ela vai ficar na vizinhança de 5,1 para a faixa de variação de corrente do zero, né, digamos, até o máximo que pode. Notar? Vou fazer agora para 2, eu já fiz antes, né? Para 2%. Olha para onde que foi a corrente. Olha o pulo que a corrente deu. 5, alguma coisinha para 18. Quer dizer, agora você pode falar que ela aumentou, não pode? E a tensão? O que aconteceu com ela? Praticamente não aumentou. Quer dizer, ele está segurando a tensão. Se eu for ficar medindo as resistências para cada, calculando, né, a resistência, usando a lei de Ohm direto, para cada par de valor aí, ó, pega a tensão, divide pela corrente para cada par de medidas aí. Você vai ver que vai ter cada um valor de resistência diferente. Né? Nós vamos comentar isso mais sobre isso quando tivermos com a aula lá do PowerPoint. Mas, em resumo, gente, esse componente aqui, ele polarizado diretamente, que é o caso que nós fizemos anterior, ele tem uma curva que apresenta assim, uma tensão muito pequenininha, 0, alguma coisa, ela chegou, se não me engano, até 0,6 lá. Né? Você tem a tabelinha preenchida, você sabe com certeza aí. Então, ela praticamente é desprezível a tensão, e a corrente é que fica variando. Então, na polarização direta, eu posso considerar ele, como os outros diodos que nós vamos estudar, como curto-circuito. Certo? Porque ele deixa passar a corrente sem apresentar em si uma queda de tensão apreciável, é praticamente nada. A corrente pode ser muita, depende da potência dele, mas a tensão é sempre baixinha. Agora, quando ele é polarizado reversamente, no caso do diodo Zener, tá? Ele apresenta uma tensão, nesse caso aqui foi em torno de 5,1, mas tem diodo Zener, que é 3, alguma coisa, 3,1, por exemplo, 6, alguma coisa, 7, 8, alguma coisa, 12, 18, por aí. Muito alto não tem, não, porque eles são fabricados para estabilizar tensões em fontes de circuitos eletrônicos, que geralmente são valores baixos. Não precisa de fazer um diodo Zener de tensão grande, tá certo? Não precisa, beleza? Então, é isso aí. Então, na polarização direta, ele é um dispositivo que estabiliza a tensão e deixa a corrente fluir a partir da aplicação daquela tensão. Eu vou até fazer uma coisa aqui que não se recomenda na prática, é colocar um curto-circuito, isso é 0% do potenciômetro. Sobrecarregou o medidor, tá vendo, cara? Eu aumento a escala aqui para ver até que ponto eu sobrecarreguei ela. Sobrecarreguei a ponto de queimar, porque a corrente aqui, ó, você pode entender que ela ultrapassou em muito a faixa de 200 miliamperes, né? Porque não tem nada limitando a corrente. Qualquer componente polarizado direto ou inverso, se você aplica uma tensão
acima dessa tensão aqui, ó, chamada tensão Zener, ele se transforma num curto-circuito, quer dizer, a corrente ela sobe para o infinito. Entendeu? Veja bem, esse diodo, quando eu coloquei 2%, ele tinha uma corrente de 18 miliamperes. Estou arredondando os valores, e uma tensão de 5,1 por aí. Agora, eu fechei o curto no potenciômetro, não pus resistência nenhuma, a corrente foi lá para cima. Por quê? Porque eu estou ligando uma tensão acima dessa tensão ao circuito, e nesse caso ele não limita. O que limita é o potenciômetro. Só como o potenciômetro está no zero, não tem quem limita. E a corrente vai lá para cima, ele queima também. Entendeu? Então, é isso aí. Vou passar para o próximo item. O próximo item, eu já vou mostrar também o componente. Já até comecei. O desenho dele é igual, cara. É um diodo também, só que é um diodo, olha o número dele aqui, ó, um N4001. Um N4001 é diodo retificador, ele não é diodo Zener. Como o Chico lembrou bem, um N significa diodo, tá? Deixa eu voltar para ele aqui, meu Deus. Onde que eu coloco essa pontinha para aparecer aqui? Aí, eu nunca acerto lá. Um N401, um N4001. Um N é diodo. Se fosse 2N, seria transistor. E esse 4001 está relacionado à tensão reversa dele. Aquela tensão Zener, aquele 5,3 lá, que para o diodo Zener é chamado de tensão Zener e é baixinha, para o diodo retificador, ela é alta. Nesse caso aqui, me parece que é 100, né, Chico? Chico foi tomar café. Oi, tô aí. É 100, né, Chico? De 50 a 100. 50 a 100, pois é. Vocês têm que entender, gente, uma coisa. Um diodo retificador e um diodo Zener são dispositivos de junção que não são diferentes em termos, né? São iguais, mas suas características são diferentes, né? Porque eles são adaptados para a função para que ele é fabricado. Como o diodo Zener é feito para estabilizar, né, num certo valor, essa tensão de 5,1 lá, 5,3 lá, ela já é controlada no processo de fabricação para aquele valor, porque você vai aplicar aquela tensão no circuito e ele vai garantir que fica naquele valor. O diodo retificador é diferente. Vocês vão estudar do curso de vocês todos o seguinte, o retificador, o que chama de retificador, já vou adiantando aqui para vocês, porque o primeiro ano é importante a gente fazer isso, para você ter uma ideia do conjunto, faz parte dos objetivos dessa disciplina. O diodo retificador, aliás, o diodo retificador não, o retificador é um tipo de conversor, chamado conversor estático de energia, porque ele é feito com semicondutor, cuja função é pegar uma tensão alternada e transformar numa tensão contínua. Por isso que é chamado de retificador. Alternada é uma tensão que varia de polaridade num período, né, periodicamente, melhor dizendo. Então, ela fica variando. Ela, hora é positiva, hora é negativa, com uma certa frequência. No caso da frequência industrial, que está na rede de vocês, na casa de vocês, no nosso laboratório, 60 Hz. Quer dizer, ela varia de polaridade 60 vezes por segundo. Hora é positiva, hora é negativa. Vocês vão estudar isso também exaustivamente durante o curso. Mas, em termos de aplicação, nos circuitos eletrônicos, de modo geral, né, qualquer circuito, assim, computador, celular, outros aparelhos, assim, televisão, né, eles trabalham com tensões contínuas, eles não trabalham com tensão alternada. E eles geralmente são ligados na rede elétrica que é alternada, então tem que fazer essa conversão. E é a função do retificador, né, fazer essa mudança na característica dela. Então ele tem que conduzir, né, e não conduzir. Quando ele estiver polarizado, num sentido ele conduz, e no outro ele não vai conduzir. Vocês vão ver isso com detalhes depois. Então ele tem essa função, sabe? O diodo retificador. Então, para ter essa característica de deixar a corrente passar só num sentido, não sei se eu estou confundindo agora, né? Mas para poder deixar a corrente passar num sentido, significa que ele tem que fazer o seguinte, igual o diodo Zener fez. Quando eu polarizei ele diretamente, a resistência interna dele tem que ser bem baixinha,
E quando eu inverti a Oi. E quando eu inverti a polaridade dele, ele não vai poder deixar passar, tá certo? O diodo retificador, o diodo Zener não. O diodo Zener deixa passar a partir da tensão 5, alguma coisa, se for um diodo de 5, alguma coisa. Mas um diodo retificador, não. O diodo retificador, quando você polariza ele diretamente, ele é um curto-circuito, ele deixa passar tudo. E quando ele for polarizado reversamente, ele não vai deixar passar nada, para ele poder funcionar como retificador, entende? E para ele não deixar passar nada, quando for polarizado reversamente, aquela tensãozinha que para o diodo Zener foi 5,1, para ele tem que ser muito grande. Por que tem que ser muito grande? Porque eu não vou aplicar aquela tensão. Se eu tenho um circuito que trabalha, por exemplo, com 50 volts, né, e eu não quero que ele conduza no semiciclo negativo com 50 volts, eu tenho que usar um diodo Zener, um diodo retificador, desculpe, cuja tensão que ele estabilizaria seja mais do que 50 volts. Senão ele conduz, entendeu? Como um diodo Zener. Então, esse diodo aqui, o N4001, digamos que essa tensão seja 100 volts. Qualquer tensão inversa que eu ligar nele, abaixo de 100, ele é um circuito aberto. E se eu inverto a polaridade dele, ele conduz normalmente. É o que vocês vão ver agora. Então, o que eu vou mostrar aqui? Ó? Eu liguei o positivo no anodo, e o negativo no cátodo. Então, ele está polarizado diretamente. Ele vai funcionar igualzinho o diodo Zener, tá? Vamos ver isso? Vou ajustar o medidor aqui para corrente e o outro para tensão. Então, ele está polarizado diretamente, tá, gente? Então, quando ele é polarizado diretamente, a tensão tem que ser baixinha e a corrente vai ser dependente do que o potenciômetro deixar passar. Ao contrário, Tá ao contrário? os ponteiros Agora eu fiz de propósito, você acredita? Para ver se vocês estavam atentos. Ari, não esquece de fazer chamada, não. Ô, Chico, obrigado. Já está na hora já? Nossa, mesmo. Falta só 5 minutos. Obrigado, Chico. Bem, gente, eu falei que tinha sido de propósito, mas não foi, não. Esqueci mesmo. Eu vim esquecendo. Bem, vamos lá? Vamos fazer só essa parte aqui. Depois, na hora que vem, a gente continua. Olha aí. aí você vai trocar a data de entrega porque tá pro dia 16. Vou trocar a data. Eu pensei que ia dar para fazer tudo hoje, mas não está dando, não. Mas não tem problema, não. É bom que a gente explora bem esses assuntos. Quem corre, come quente, né? Eu não gosto muito de correr, não. Além disso, eu sou um cara lento de natureza mesmo. Então, olha aqui, gente. O que nós fizemos? Polarizei o dito cujo diretamente, tá certo? Então, o positivo está vindo ao seu anodo e o negativo ao seu cátodo. Né? Ajustei o potenciômetro para o máximo dele e a corrente foi 1,7 e a tensão 0,49. Depois vocês comparam isso com o diodo Zener lá, tá, gente? Só para ver que se há muita diferença dos dois polarizados diretamente. Vou lá no potenciômetro agora e ajustar. Nós estamos no item 3 agora, tá? Deixa eu ver lá. 3. Componente 3, item 3. Aí, 80%. Olha lá, corrente aumentou bastante. E a tensão continua baixinha. Na polarização direta, que é o caso, a tensão sempre é baixinha e a corrente varia dependendo da fonte que eu liguei e do valor do potenciômetro. Ela não depende do diodo. Eu vou variar o potenciômetro de novo. Ó. Vou pôr 60% agora. A corrente foi 2,83 e a tensão 0,52. Baixinha ainda, né? Notaram? Vamos para 50%. 3,39 já aumentou bastante em termos, né, relativos. E a tensão continua baixinha. Mais uma medida, 30%, ou 30% aqui, 30%. Corrente já está lá, 5,6 e a tensão, 0,56. %.
já está 11 miliamperes, 11,17. E a tensão 0,6, 0,61. Quer dizer, está na faixa, né? Praticamente 0,40, 0,5 arredondando para 0,6. Mais um valor agora, 5%. Estourou a escala. Aí aumenta a escala aqui, ó, 33 mili. E a tensão 0,68. Vamos arredondar. Se eu fosse arredondar para 0,7, eu vou só ver se chega no 0,7 aqui. Não precisa de notar esse próximo aqui. Eu vou pôr 2% do valor aqui para ver até que ponto que a corrente chega. Olha lá. A corrente já está lá em cima, 81 miliamperes. Para quem começou com 1 ponto alguma coisa, 1,7, e a tensão 0,73. Quer dizer, esse componente está mais ou menos na faixa de operação dele, tá, gente? Que a corrente é nessa faixa mesmo. E a tensão 0,7. A gente costuma dizer, assim, em termos de padrão, que um diodo retificador, ele apresenta uma queda de tensão de 0,7. A gente arredonda os valores. Então, guarda aí para vocês, ó, diodo retificador, quando é polarizado diretamente, ele conduz normalmente, mas apresenta uma queda de tensão de 0,73, aliás, de 0,7, que eu estou arredondando, entendeu? Isso é praticamente geral. Então, o diodo retificador polarizado diretamente, isto é, positivo no anodo, negativo no cátodo, ele não limita a corrente, tanto que essa corrente aqui já está alta, cara. Não foi ele que está limitando, quem está definindo o valor da corrente é o potenciômetro e a bateria. Ele não, ele é um dispositivo que está no caminho absorvendo 0,7 volts. Né? Em hipótese alguma, eu posso dizer que ele está limitando a corrente, por quê? Porque a tensão está toda no potenciômetro. Se eu desprezar a queda de tensão aqui, ó, no medidor, e dizer que eu estou com 9 volts aqui, eu pego esse 9 volts e retiro 0,73, eu fico sabendo o que tem lá no potenciômetro. O que tem lá no potenciômetro, dividido pela corrente, né, é a resistência do potenciômetro. Se eu pego a tensão no potenciômetro e divido pela sua resistência ajustada, que aqui é 2% do valor, dá o valor da corrente. Essa corrente aqui foi estabelecida pela tensão da fonte e a resistência do potenciômetro. O diodo não interfere, ele é um curto-circuito. Né? Não é um curto-circuito perfeito, porque se fosse um curto-circuito perfeito, a tensão nele era 0. Mas é aceitavelmente perfeito. O diodo ideal é aquele que apresenta uma queda de tensão 0. Então, nos cálculos de vocês, o professor vai definir, é um diodo real? É um diodo ideal? Se for um diodo ideal, você pode considerar 0, porque você estará trabalhando com fontes de valores tão maiores do que o 0,7, que o 0,7 é irrelevante, aí você pode dizer que é 0, tá certo? Então, o diodo ideal é aquele que não apresenta queda de tensão. Então, 0,7 você considera 0. Depois vocês vão ver na aula seguinte, porque já terminou essa aula, não vai dar para fazer, mas é bom que você fique pensando mais, eu vou inverter a polaridade aí. Vocês vão ver que ele é exatamente o contrário. Quando ele inverte a polaridade, a corrente que é 0. O diodo ideal, quando é polarizado reversamente, ele tem uma resistência infinita. Eu posso variar a tensão à vontade, que a corrente pode ser desprezada em qualquer situação. Eu não posso passar daquela tensão, que a gente chama de tensão Zener, né? Aquela que ele estabiliza, que nesse caso aqui, conforme o Chico informou, está entre 50 e 100. Tá? Se eu precisar de aplicar uma tensão maior e ele ainda não chegar naquele valor de estabilização, isto é, manter a característica de resistência infinita, eu tenho que usar um outro diodo cuja tensão seja maior. E tem valores disponíveis, né, 100, 200, 500, 1.200 volts. São tensões que eu nunca vou aplicar para ele não conduzir. Eu vou trabalhar com tensões menores para garantir a não condução dele quando ele estiver polarizado reversamente. Né? Circuitos lógicos, gente, que sempre trabalha com tensão baixa, acontece isso. Quando você polariza o diodo lá das suas portinhas, dependendo se você está com nível 1 ou 2 lá, ou nível 1 ou 0 lá, ele conduz ou não conduz. Ele está fazendo isso. É polarização direta ou polarização reversa. Se é direta, ele conduz normal. Se é chave fechada. Se é reversa, ele não conduz em hipótese nenhuma, chave aberta.
Então, o diodo é isso, é uma chave aberta ou fechada, quer dizer, resistência infinita, chave aberta. Resistência zero, chave fechada. Tá? Hoje nós vimos a situação dele, chave fechada, porque ele não limita a corrente. Na aula que vem, na segunda parte desse item aqui, nós vamos inverter ele, vocês vão ver que ele vai ficar funcionando como uma chave aberta, não vai deixar passar nada. Tá certo? Então, eu vou fazer a chamadinha, que é importantíssimo. Encerrar a gravação.